Você está prestes a conhecer um artefato tão enigmático que ainda hoje desafia os maiores cientistas e historiadores do mundo. Uma máquina que simplesmente não deveria existir. Algo construído com uma precisão tão impressionante que muitos acreditam se tratar de uma tecnologia perdida. Um grupo de mergulhadores gregos em busca de esponjas no fundo do mar se depara com um naufrágio antigo a cerca de 45 metros de profundidade. Em meio a estátuas de bronze, moedas e joias, algo chamava a atenção. Uma pedra com engrenagens corroídas que pareciam pertencer a algum mecanismo. Com a ajuda de raios-x e análises tridimensionais, foi revelado algo chocante. A máquina de Anticítera era um computador analógico antigo, capaz de prever eclipses, fases da Lua, posições planetárias e eventos astronômicos com uma precisão absurda. Uma espécie de oráculo mecânico, mas como isso era possível? Eles não sabiam, mas ali, coberta de corais e sal, repousava a maior anomalia tecnológica da antiguidade: código à engrenagem diferencial. Por exemplo, um componente essencial presente no sistema só seria oficialmente inventado em 1575. Outros atribuem sua criação a Arquimedes, conhecido por sua genialidade mecânica, um lugar onde o conhecimento era guardado, estudado, e talvez alguns sugerem que o conhecimento para criar tal dispositivo foi herdado de uma civilização anterior esquecida, como a lendária Atlântida. A destruição da Biblioteca de Alexandria, por exemplo, pode ter levado ao esquecimento de tecnologias que já estavam em desenvolvimento há séculos. Teríamos então perdido a chance de viver uma revolução tecnológica milênios antes? Outros vão além e afirmam que se trata de uma prova física de contato extraterrestre na antiguidade, como defendem teóricos dos alienígenas do passado. E você? O que acha? Nenhuma civilização posterior foi capaz de reproduzir algo similar por mais de 1000 anos. O silêncio em torno dela é ensurdecedor. E isso, há sinais de que o navio pode ter sido deliberadamente afundado, talvez para impedir que aquele conhecimento caísse em mãos erradas. Ela é um lembrete perturbador de que a história da humanidade talvez não seja tão linear como nos ensinaram. Talvez existam capítulos inteiros apagados de propósito, guardando segredos que poderiam mudar completamente nossa compreensão do passado. Um segredo tão perigoso que precisava ser escondido para sempre nas profundezas do mar. E se existirem outros artefatos antigos ainda mais complexos, enterrados sob a areia, submersos em oceanos, ou trancados em cavernas secretas, utilizando inteligência artificial e modelagem 3D, eles revelaram que o mecanismo continha, além dos ciclos lunares e solares, um complexo sistema de previsão das Olimpíadas gregas, que ocorriam de 4 em 4 anos. Isso ajuda demais a espalhar esse conteúdo e a trazer mais mistérios como esse para você. Compartilhe com aquele amigo que ama arqueologia, tecnologia ou histórias fora do comum. Até o próximo Enigma. E prepare-se, porque os próximos vídeos vão ainda mais fundo nos segredos escondidos da humanidade. A máquina era tão precisa que até as datas dos eventos esportivos estavam registradas nela. É assustador. Comenta aqui embaixo o que você acredita. Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo. Escondido da população comum. Seria essa a herança de uma civilização anterior à nossa? Ou algo deixado por seres que não eram humanos? Estaria a máquina sendo transportada para algum lugar? Quem a fabricou? Para quem? E o mais importante, será que existem outras máquinas como essa perdidas em algum lugar do mundo? Mas nenhuma prova definitiva foi encontrada. Na verdade, não há sequer registros históricos que mencionem a existência de qualquer objeto parecido. Fragmentos oscentais, inscrições incompletas e mecanismos que talvez tenham sido destruídos pelo tempo. Isso abre margem para uma possibilidade ainda mais sinistra. E se a máquina que conhecemos era apenas uma parte de algo muito maior? Talvez uma central de computadores antiga, uma sala secreta perdida sob as ruínas da Grécia. É como se alguém tivesse apagado a existência dessa tecnologia dos livros da humanidade. A pergunta que ecoa até hoje é: de onde os gregos tiraram esse conhecimento tão avançado? Ela indicava com precisão o ciclo de Saros, um padrão astronômico usado para prever eclipses, além de demonstrar o movimento dos planetas conhecidos naquela época. Você consegue imaginar isso funcionando? Há mais de 2000 anos, o que eles tiraram do fundo do mar, até hoje deixa o mundo inteiro intrigado, ou até de origem extraterrestre. Mas o mais intrigante é que ela foi criada há mais de 2000 anos. Fique até o final, porque o que foi descoberto recentemente sobre essa máquina vai mudar completamente o que você pensa sobre a história da humanidade. Tudo começa em 1901, próximo à pequena ilha de Anticítera, entre a Grécia e Creta. Quando o objeto foi levado ao Museu Nacional Arqueológico de Atenas, ninguém deu muita importância. Afinal, parecia apenas uma pedra cheia de ferrugem. Foi apenas meses depois, ao observar uma rachadura no material,
que o arqueólogo Valérios Stais percebeu. Ali dentro havia engrenagens metálicas, discos e inscrições em grego antigo. O mecanismo parecia conter pelo menos 30 engrenagens de bronze, organizadas com tamanha precisão que lembrava os sistemas de relógios suíços modernos. Só havia um problema. A tecnologia para criar algo assim só surgiria mais de 1500 anos depois, durante a Revolução Industrial. Estaríamos diante de um erro de linha temporal ou de algo muito mais sombrio. Mas como algo assim poderia existir na Grécia Antiga? Parecia uma máquina moderna, vinda do passado. O objeto começou a ser analisado com mais cuidado, e quanto mais se investigava, mais o mistério aumentava. A partir dos anos 1950, cientistas como Derek de Solla Price começaram a estudar a fundo o artefato. Para muitos pesquisadores, o mecanismo era simplesmente impossível para o século I. Alguns especialistas afirmam que a máquina pode ter sido obra de Hiparco de Niceia, o maior astrônomo da Grécia Antiga. A máquina foi reconstruída digitalmente em 2006, e o resultado é assustador. Um dispositivo com 2 mostradores circulares, mais de 30 engrenagens interconectadas e instruções em grego que explicam como operar o sistema. Mas há um detalhe ainda mais perturbador. Algumas peças da máquina ainda não foram encontradas. Imagine a existência de um centro de observação astronômica avançado, escondido em algum ponto da Grécia Antiga, equipado com instrumentos similares. Teorias não faltam. Há também quem acredite que a máquina de Anticítera seja parte de um conhecimento oculto intencionalmente apagado da história. O que ninguém contesta é o seguinte: a máquina de Anticítera é única. Nenhum outro artefato parecido jamais foi encontrado. Nenhum texto descreve sua criação. Em 2021, uma nova equipe de cientistas conseguiu avançar ainda mais nos estudos da máquina. Mas, por quê? Por que tanto esforço para construir um objeto tão sofisticado escondido dentro de um navio que afundou há mais de 2 milênios? Alguns mergulhadores e arqueólogos acreditam que o naufrágio de Anticítera não foi um acidente qualquer. Hoje, mais de um século após sua descoberta, a máquina de Anticítera continua sendo um dos maiores enigmas da arqueologia mundial. E se a máquina de Anticítera for apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior? O que mais a humanidade já criou? Se esse vídeo te deixou pensativo, deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho.